Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no canal. E vamos nesse vídeo trazer para vocês um assunto relacionado ao volume de abertura e fechamento de empresas no nosso país. Ou seja, trazer dados estatísticos relacionados a essa questão que envolve aí a condição de quantas empresas são abertas, quantas empresas são fechadas em determinado período, mostrando essa relação entre os processos. O Brasil é composto de pessoas empreendedoras, trabalhadores, que buscam aí de alguma forma, ao abrir um negócio, trazer uma condição melhor de tanto de trabalho como financeiro para a sua vida, para a sua família. Mas muitas vezes, falta de conhecimento, do planejamento, até a própria estrutura econômica do país, não favorece um cenário onde as empresas possam subsistir. Então, decidimos trazer aí um cenário relacionado a essa questão, buscando aí ajudar a quem já tem um negócio, a quem vai abrir um negócio, ou quem estuda essa área, ter subsídios aí que possam auxiliar a manter seu negócio e até entender o porquê, às vezes, não deu muito certo aí aquilo que você almejou. Nem sempre o motivo é falta de empenho e falta de trabalho. Às vezes é falta de conhecimento, falta de uma habilidade maior em relação àquilo que está sendo definido no processo. E também as instabilidades econômicas que nós passamos em determinados períodos que trazem também consequências tanto nas condições de subsistência das empresas, como também ao nível de emprego aí dentro do país. Então, assista até o final, que você vai conhecer e entender esses números e também algumas condições que podem levar ao sucesso ou fracasso de uma organização. Sou José Marta Guiapeta, do canal Monetários. Se você gostar desta apresentação, não esqueça de deixar o seu like e inscreva-se no canal para ter acesso aí a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Primeiramente, vamos apresentar alguns dados estatísticos, ou seja, numéricos, relacionados então a essa condição de abertura e fechamento de empresas no país nos últimos 5 anos. Então, segundo o Ministério de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, o Brasil possui cerca de 21 milhões e 800 mil empresas ativas, isso dados de agosto de 2023. Aqui nessa tabela, nós apresentamos dados dos últimos 5 anos, do período de janeiro a agosto de cada ano, demonstrando então o volume de empresas abertas e fechadas em cada período e o saldo relacionado à diferença entre as empresas abertas e as fechadas naquela condição. E aqui em percentual, nós apresentamos a relação do número de empresas fechadas e abertas naquele período. Então, aqui em 2019, de janeiro a agosto, nós tivemos a abertura de 2.142.096 empresas, contra 802.179 empresas fechadas. Isso representa um saldo de 1.339.917 empresas, representando então o número de empresas fechadas 37,45% em relação às empresas que foram abertas. Aqui nós temos a evolução de um ano para o outro do número de empresas abertas e o número de empresas fechadas. Então nós identificamos aqui uma evolução nos 3 anos no número de abertura de empresas, tendo uma redução aqui nos últimos 2 anos para as empresas fechadas. Tivemos aqui no primeiro momento uma redução de empresas fechadas em 2020 e depois, gradativamente, um aumento considerável nos últimos 3 anos. Percebemos já em 2023 que houve um aumento considerável do número de empresas fechadas em relação ao número de empresas abertas. Isso representa uma relação de 54,34% do número de empresas que foram fechadas em relação ao número de empresas que foram abertas no período. Se verificarmos aqui uma evolução anual, percebemos aqui um grande aumento do número de empresas abertas em 2021, que aumentou em cerca de 29% em relação ao ano anterior. Já em 2022 e 2023, percebemos uma condição de redução em relação aos anos anteriores. Em contrapartida, o número de empresas fechadas dos períodos tiveram aumentos significativos. De 2020 para 2021, houve um aumento de 34,73% das empresas fechadas naquele período. Já de 2021 para 2022, esse aumento foi de 24,23%. E agora aqui, em 2023, podemos verificar um aumento de fechamento de empresas em 26,80% em relação ao número de empresas fechadas em 2022. Ou seja, 1.435.167 empresas fechadas contra 1.163.396 daquele ano. Aqui neste gráfico, a gente consegue verificar essas evoluções de forma bem mais facilitada. Então, nós percebemos aqui que entre 2019 a 2021, houve um aumento aí considerável do número de empresas abertas no período. Depois, começamos aí um período de queda desse número. Já em relação ao número de empresas fechadas, nós tivemos uma redução considerável no ano de 2020 e depois começamos aí um processo de evolução considerável dos últimos 3 anos. De 936.474 em 2021, passando para um número de 1.435.167 empresas fechadas nos primeiros 8 meses de 2023. Então percebemos que esses números estão aí evoluindo e o que gera, geralmente, esses fechamentos, que gera essas insolvências de empresas no nosso país. Vamos trazer então alguns dados, algumas condições que podem fazer entendermos melhor essa situação e também como
que você que é empresário, você que pretende abrir uma empresa, você que já teve uma empresa, mas não desistiu ainda de continuar tentando, verificar então dentre essas condições aquelas que podem auxiliá-lo aí a manter e até desenvolver um novo projeto. Então, as causas para o fechamento das empresas. Vamos fazer algumas considerações iniciais relacionadas então ao assunto. De acordo com o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, esses números são mais significativos entre as pequenas e médias empresas. Este é o setor que apresenta a maior taxa de mortalidade de negócios até 5 anos. Segundo pesquisa do IBGE, cerca de 60% das empresas fecham em até 5 anos após serem abertas, e 80% nos primeiros 10 anos. Em linhas gerais, a falta de capital de giro e o baixo volume de vendas são os principais motivos para o fechamento de pequenas e médias empresas. Também os baixos lucros e as dificuldades de acesso ao crédito e o alto endividamento, e principalmente o baixo nível de gestão empresarial, também se configuram como motivos que levam ao fechamento das empresas. Acabamos de ver os fatores gerais que levam a esse alto índice de sucesso das empresas. Vamos, na sequência, realizar uma breve análise que pode servir de auxílio para que se evite cometer os principais erros. Então vejamos quais são os fatores que influenciam no fechamento das empresas, principalmente nos primeiros anos. Um dos fatores seria a falta de planejamento do negócio. Há a necessidade de um detalhado e prévio planejamento sobre as atividades a serem desempenhadas. Ter respostas preliminares sobre algumas questões tais como quanto e como serão providos os recursos financeiros e humanos para iniciar o projeto? Quem são os clientes? Qual deve ser o valor de venda das mercadorias e serviços? Como se irá divulgar a empresa e os produtos? Qual é o melhor caminho para alcançar o lucro? Você pode ter uma ideia, você pode ter a expertise de algum tipo de serviço. Então, utilize essa condição para fazer um prévio planejamento, para verificar, responder essas e outras perguntas. A etapa de planejamento que antecede a abertura de uma empresa é tão importante quanto saber gerenciá-la após iniciar as atividades. É neste momento que o empreendedor consegue enxergar as melhores oportunidades de negócio e avaliar a viabilidade do seu projeto, antes mesmo de investir os seus recursos. Então, antes mesmo de alugar o ponto, de comprar mercadoria, de sair já produzindo o seu processo, é importante, então, fazer um planejamento e responder algumas questões relacionadas, então, àquele produto, àquele serviço que você vai realizar, atender essas questões para, então, começar o seu negócio de forma bem mais consolidada. Existe também um certo despreparo financeiro. Um grande erro que leva ao fechamento prematuro das empresas é a falta de preparo financeiro, principalmente para encarar os primeiros meses de atividade. Uma empresa que está iniciando no mercado dificilmente conseguirá obter lucro nos primeiros meses. É preciso estar preparado para superar esse momento de dificuldades antes de alcançar bons resultados de vendas. Possuir uma reserva de capital de giro para se manter pelo menos uns 6 meses é interessante, ou seja, levantar principalmente quais são aqueles custos fixos que você vai gerar no seu negócio, ou seja, com aluguel, com salários, com outras condições necessárias aí para manter a sua empresa, e verificar se você tem um capital, se você tem uma reserva financeira que possa segurar essas contas que são independentes de você trabalhar, de faturar, de vender, eles vão estar ali sendo cobertos todo mês. Então, se você tiver uma reserva que possa cobrir pelo menos os primeiros 6 meses e até depois que a empresa estiver constituída, funcionando, você manter uma reserva que possa dar condições da empresa se manter por um período, é importante, então, que você vai ter esse fôlego para superar ali os primeiros períodos e até em algum momento que sua empresa já constituída possa ter alguma dificuldade financeira e você terá então uma reserva que pode aí cobrir essa dificuldade. Falta de conhecimentos em gestão. Existem muitos profissionais que são especialistas em suas áreas de atuação, mas não têm conhecimento sobre a gestão de uma empresa. Mesmo a melhor confeiteira da região poderia ter que fechar a empresa em pouco tempo se não souber como precificar os seus bolos e salgados, gerenciar os estoques ou desenvolver ações de marketing e de vendas para fidelizar e atrair novos clientes. Então, muitas vezes, a pessoa é um excelente profissional, conseguiu desenvolver uma expertise em determinada área e se acha, então, preparada a trabalhar por conta própria, abrir seu negócio, fazer, então, daquela sua experiência, uma condição melhor aí de se manter e até de desenvolver a sua condição profissional, e acaba abrindo, então, seu negócio, mas muitas vezes não tem esse conhecimento gerencial, como a gente colocou aqui. Então, é importante fazer algum curso, buscar auxílio de alguma consultoria. O próprio SEBRAE tem aí, dentro da sua condição, auxiliado muitas empresas a se constituírem e também a se capacitarem para se prepararem, então, para a atuação no mercado. Então, é importante buscar aí esse conhecimento também na área de gestão, não somente ficar atrelado aí à sua capacidade profissional, mas também ter uma capacidade gerencial de todo o processo. O processo de marketing ineficiente. Para uma empresa que está buscando se consolidar no mercado, as ações de marketing são muito importantes para aumentar a visibilidade e construir autoridade entre os potenciais clientes.
principalmente em mostrar seu diferencial em relação aos concorrentes. Por esse motivo, o marketing ineficiente pode afetar os resultados de venda desses negócios, além do desperdício financeiro despendido nas ações. É importante, sim, desenvolver campanhas que possam colocar em evidência a sua empresa, os seus produtos, mas de forma que seja eficiente. Ou seja, se você usar os mecanismos errados, se você focar no cliente que não é o seu nicho, você vai acabar, então, usando essas campanhas apenas como um desperdício financeiro. Você vai estar investindo em algo que não é rentável, não está trazendo aquele retorno necessário para o seu negócio. Então é importante verificar aí realmente quais seriam as campanhas mais interessantes para você colocar em prática aí no seu negócio, na sua empresa, de acordo com a sua necessidade. Aqui também a busca de algum profissional da área, ou estudar, buscar, pesquisar sobre o assunto, é importante para que você tenha, então, uma condição de marketing realmente direcionada a atender aqueles seus objetivos. Outra causa que é bastante recorrente seria, então, a falta de um controle financeiro. Principalmente entre os empreendedores iniciantes, é comum que exista uma falta de preocupação com as finanças da empresa. Ter um controle financeiro eficiente e utilizar os recursos de forma consciente são ações que fazem a diferença para a sobrevivência de uma empresa. É comum não separar o que é recurso da empresa com o pessoal, utilizando-se invariavelmente de valores da empresa para cobrir gastos pessoais. Muitas vezes, o pequeno empreendedor, principalmente, ele acaba aí misturando a sua condição financeira pessoal, individual, com a condição financeira da empresa. Então, sempre que ele tiver uma necessidade financeira, ou até buscar adquirir um bem, alguma coisa para uso pessoal, ele acaba recorrendo aí ao caixa da empresa. Isso não é o ideal, porque ele acaba descapitalizando o seu negócio e também, às vezes, até perde o controle aí dessas condições. Então, acaba misturando essas duas condições financeiras. Então, é importante definir aí um prolabore, definir um salário, uma retirada mensal dentro das condições que a empresa oferece, e dentro daquela condição você, então, administrar esses recursos de forma a evitar utilizar o caixa da empresa como se fosse um caixa pessoal. Outra situação seria a ausência de metas e objetivos. Os objetivos para o futuro são o que move uma empresa rumo ao crescimento. Na ausência de metas claras, qualquer resultado alcançado pode ser considerado satisfatório, fazendo com que a empresa fique estagnada e nunca saia do lugar. Desenvolver um planejamento estratégico de médio ou longo prazo pode ser uma ferramenta eficaz para a definição de metas e objetivos. Então é importante que a empresa também desenvolva aí uma condição de estipular metas e objetivos para o médio e longo prazo. Ou seja, que ela tenha uma visão de futuro, que ela tenha uma visão de continuidade, para que então ela consiga, através dessas metas e objetivos traçados, buscar aí ferramentas que podem auxiliá-la a medir toda essa trajetória e também ter uma condição mais clara de onde ela pode e quer chegar. Outra causa seria desconsiderar as exigências legais. Uma boa parte dos empreendedores desconhecem os trâmites legais necessários para montar uma empresa. Alguns entram em atividade no mercado sem CNPJ nem registro na junta comercial. Como consequência, a fiscalização os obriga a fechar suas portas por não seguir as exigências legais. Mesmo aquele que se encontra legalizado pode sofrer penalidades, como multas altíssimas, que estará sujeito por não cumprir suas obrigações. Então é importante também considerar a parte legal da Constituição e também da manutenção do seu negócio. Então buscar aí um auxílio contábil, de um contador, de uma empresa de consultoria, próprio Sebrae, que possa então, no primeiro momento, fazer uma abertura correta da empresa, ou seja, todos os registros necessários, e depois também, durante o seu funcionamento, verificar onde a empresa se enquadra, quais encargos, quais impostos que ela tem como obrigação, para que ela possa então estar sempre alinhada aí nesse processo legal também. Já vimos muitas empresas aí quebrarem em função de receber uma multa muito alta e não poder, então, pagar essa multa, ela é obrigada a fechar, às vezes, em função dessa condição. Pois bem, demonstramos aí algumas causas, algumas condições que podem levar uma empresa à insolvência. Claro que existem outras condições aí que podem levar a empresa a ter que fechar suas portas. Mesmo a empresa buscando bloquear todas essas causas que a gente viu aí. Mesmo assim, ela pode, em virtude de uma retração no mercado, de uma condição econômica do próprio país, ou até no seu produto aí ter, de alguma forma, estar desalinhado com a nova necessidade do cliente, acaba também trazendo aí o fechamento do negócio. Mas com certeza, se a pessoa atender basicamente o que a gente apresentou aqui, vai estar de alguma forma direcionando o seu negócio para um processo mais assertivo. Se você quiser participar de alguma forma, tirar alguma dúvida, deixe aí seu comentário. Não esqueça também de deixar o seu like se você gostou do assunto e de inscrever-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos materiais e todos os nossos conteúdos. Com isso, você estará nos motivando a trazer mais vídeos, produzir mais conteúdos e também que outras pessoas tenham acesso a esses materiais. Agradeço imensamente a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.